Olá, a paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus e a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio que a partir de agora você está conquistando uma bênção de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você aproveite e se inscreva aí no nosso canal e ative as notificações, para que sempre que eu colocar aqui um vídeo, uma oração, você venha receber aí a notificação e venha orar conosco, porque eu creio que através das orações Deus ele vai abençoar a sua vida, trazer vitória e paz para a sua casa e família, em o nome do Senhor Jesus. Nós vivemos momentos difíceis na sociedade, passamos por situações complicadas, mas saiba que Deus ele tem solução para tudo. E às vezes, diante de tantas situações difíceis, de tantos problemas que a gente vive, nós passamos por ansiedade, né? Às vezes a pessoa fica ansioso, fica angustiado, né, por causa de algum problema que ela está vivendo. Às vezes a pessoa fica ansiosa por causa da situação que a sociedade está vivendo. Às vezes a pessoa fica ansiosa por causa do trabalho, por causa do familiar, por causa que ela simplesmente tem alguma coisa para resolver. Quantas não são as situações que nos causam aquela ansiedade? E através dessa ansiedade traz uma preocupação, através dessa preocupação traz uma angústia, e através dessa angústia a pessoa acaba tomando atitude precipitada. E a Bíblia diz, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então você que às vezes se encontra assistindo esse vídeo e se encontra ansioso, angustiado, Deus ele fala o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então Deus ele fala para que você não ande ansioso, mas às vezes você fala, mas a ansiedade é algo que eu não consigo controlar. Aí Deus ele entra com a solução seguinte, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus. Então quer dizer, se você se encontra ansioso, coloque essa situação, essa ansiedade diante de Deus. E como que você coloca diante de Deus? Através da sua oração. Ore a Deus, fala: Senhor, eu coloco a partir desse momento essa ansiedade, me ajuda, me socorre, porque a ansiedade, como eu disse no início, não vai te levar a nada, não vai te ajudar. Pelo contrário, ela só irá te atrapalhar, porque através dessa ansiedade a pessoa acaba tomando uma atitude precipitada, sofrendo por antecipação, e às vezes a pessoa acaba perdendo a bênção que Deus havia preparado para ela. Então ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Peça tudo aquilo que você precisa. Ficar angustiado, remoendo, isso não vai ajudar, não vai melhorar, não vai resolver. Se você orar, entregar sua vida nas mãos de Deus, tudo dará certo em o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz, pela oração, pela súplica e com ações de graça, suplicando, pedindo, implorando a Deus, que você alcançará dele a paz, a solução. Nós vivemos num momento que precisamos de paz. A humanidade precisa de paz. Todos nós precisamos de paz. Na família, no casamento, na saúde, na vida financeira, e essa paz está em Cristo. Então, se nós ficarmos ansiosos, a pessoa que fica ansiosa, ela não tem paz, ela não tem tranquilidade. Então, coloque nas mãos de Deus, confia nele e ele irá te abençoar. Ele vai tirar a ansiedade, a angústia. Lá no livro de 1 Pedro, diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele, né? Ele diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se você se encontra ansioso, entregue nas mãos de Deus. Ele diz, lançando sobre ele. Sobre quem? Sobre Cristo, sobre Deus. Essa ansiedade não vai te ajudar. O Senhor Jesus diz lá no livro de Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que haver de comer ou beber. Então quer dizer, você não deve ficar com essa ansiedade. Ore a Deus, ele irá te ajudar. Deus ele tem a solução para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. O sofrer por antecipação, o ficar angustiado, não muda, não ajuda, pelo contrário, traz tristeza, angústia. Mas se você lançar nas mãos de Deus, aí você terá paz, terá vitórias, terá a tranquilidade que você precisa, em o nome do Senhor Jesus.
Então ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A partir desse momento, creia nisso. A partir desse momento, creia que Deus ele cuida de você. O Senhor ele cuida da sua casa, da sua vida. O Senhor ele cuida da sua família. E como nós sabemos, a ansiedade traz para a vida da pessoa medo. A pessoa, quando ela fica ansiosa, ela fica com medo. Ela fica pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou alcançar? Será que vai mudar? Aí traz aquele medo para ela, traz aquele medo para si. E o medo não permite que a pessoa siga em frente. Quando a pessoa está com medo, ela se retrai, ela foge daquilo que ela tem medo. E a Bíblia diz lá no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, vou ler o versículo 3 e 4 para terminar, e em seguida nós orarmos. Diz assim, em vindo o temor, ou seja, em vindo o medo, hei de confiar em ti. Né? O salmista ele disse que quando estava vindo para ele o medo, quando ele estava ficando com medo da situação que ele estava vivendo, quando ele estava angustiado diante daquele problema, ele diz, hei de confiar em ti. Se nós lançarmos a ansiedade nas mãos de Deus e confiarmos no Senhor, tudo dará certo. As portas se abrirão, a paz você receberá em o nome do Senhor Jesus. E aí no versículo 4, para terminar, ele diz assim, em Deus, cuja palavra eu exalto. Então, ou seja, temos que confiar em Deus, cuja palavra nós exaltemos. Ele diz, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus, olha só, ponho a minha confiança. Coloque a sua confiança em Deus e o mais ele fará. A bênção você alcançará. Neste Deus ponho a minha confiança. Nada temerei. Não tenha medo. Não se apavore. Não se desespere. Não fique ansioso. Não fique angustiado. Aí ele diz, que me poderá fazer o homem? O que me pode fazer o homem mortal? Então quer dizer, confie em Deus. Coloque a sua esperança no Senhor. A nossa esperança, a nossa confiança não pode estar no homem. Não pode estar no amigo, no colega, no vizinho. A nossa esperança, a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus, que pode nos ajudar e nos salvar. Amém? Vamos fazer uma oração? Coloque aí ao lado um copo com água, se você está passando por algum problema na sua casa, na sua família, coloque uma peça de roupa também, coloque aí uma carteira de trabalho, se tiver alguém desempregado, vamos orar, vamos pedir a Deus a providência, o milagre, a salvação, e eu creio que Deus ele vai nos ajudar em nome de Jesus. E na oportunidade eu vou orar aqui pelas promessas das pessoas que trouxeram nesse domingo que passou, tá aqui as promessas, em cada promessa tem um nome escrito. E nós vamos orar e eu creio que Deus vai entrar com providência. Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, toca com teu poder na vida dessa pessoa que ora comigo nesse momento. Envia os teus anjos, Senhor, para trazer bênção, paz, vitória, para restaurar a casa, a família, o casamento. Senhor Jesus, envia os teus anjos e abençoa a família dessa pessoa. Meu Deus, abençoa todos os nomes que estão aqui nestas promessas. Abra portas, opera milagres, faça a diferença. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos para salvar essa pessoa, envia o teu poder para restaurar a família. Meu Deus, consagra esse copo com água que nós apresentamos ao Senhor. Quando essa pessoa beber dessa água, ela será curada, vitoriosa e abençoada em o nome do Senhor Jesus. Pois eu declaro a bênção, a vitória, a paz e o milagre na vida dessa pessoa, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a bênção, receba o emprego, receba a porta aberta, receba a transformação da família, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, beba dessa água, receba a vitória, seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz do nosso Deus.